revolucionários e revolucionárias! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Revolução Jurídica. O vídeo dessa semana a gente vai tratar de um assunto. Nós vamos romper com a lógica dos assuntos que a gente vem trazendo ao longo desse mês, que é sobre o mês da mulher, em homenagem ao mês do consumidor, mais especificamente ao Dia do Consumidor, que é dia 15 de março. Não quero propor exatamente uma homenagem. O que eu quero mesmo é fazer um desabafo de uma situação que a gente está há um ano. Dia 14 de março do ano passado, eu fiz 40 anos e foi o último dia em que eu estive em aglomerações, em contato com os meus amigos, sem medo de abraçar pessoas. Depois do dia 14 de março, eu me lembro que a gente entrou em pandemia e esse ano passou o segundo 14 de março e a gente está na situação em que está. Mas desde o ano passado, uma coisa tem me chamado a atenção, me desperta uma reflexão como consumidora. E por isso eu resolvi romper. Eu tinha uma programação para tratar sobre assuntos de direito da mulher, a questão feminina na sociedade, questão de direito das mulheres, direito das nossas meninas no mundo melhor. No entanto, eu lembrei que desde o ano passado algo me atinge, me está me ferindo profundamente como consumidora. Eu ensino para os meus alunos que quando um direito está calcado, assentado em um artigo da Constituição, é bom dar assunto para ele, porque ele é muito importante. E o direito do consumidor, apesar de ter um Código de Defesa do Consumidor próprio, datado de 1990, ele entra no ordenamento jurídico da gente já em 88 com previsão de proteção às relações de consumo. Aí eu queria perguntar para você, se você já parou para pensar, por que as relações de consumo têm que ser protegidas por um texto constitucional? A carta maior do ordenamento jurídico de um país, na atualidade, na dinâmica da existência dos estados modernos, e eu tenho que estabelecer proteção às relações de consumo. Já pararam para pensar por que isso existe? Por que é assim? Se pararam, parabéns. Provavelmente você foi meu aluno de Direito Constitucional, ou da professora Camis Mendes, ou da professora Priscila, que estão aqui no canal Revolução Jurídica e ensinam isso para vocês. As relações de consumo, elas têm que ser protegidas, porque se a gente deixar na mão do dono do meio de produção, dentro do modo de produção capitalista, apenas naquela dinâmica do laissez-faire, laissez-passer, do liberalismo econômico, não vai ter medida na questão da precificação, do consumo, da definição do que pode ter no mercado, do que não pode ter no mercado. Das questões econômicas fundamentais para a dinâmica de uma sociedade pretensamente saudável, né? Só que, deixando na mão apenas do dono do meio de produção, aquela pessoa que é dono, que estabelece o preço que a gente vai pagar nos produtos que a gente consome, seria impossível, porque o único objetivo do dono do meio de produção é o lucro a qualquer custo. Não posso generalizar, porque ao passo que nós temos o papagaio, o loiro da Havan, que eu nunca sei como é que é aquele moço, nós que é extremamente voraz na exploração da relação de consumo, nós temos a Luísa Helena Trajano, né, que é da Magalu, que pensa num capitalismo equilibrado. Se é que isso é possível. Porque para quem estuda direito econômico, modo de produção capitalista, economia política, economia, você vai entender que o capitalismo, o modo de produção capitalista, ele é calçado nessa relação de consumo. Muita gente pensa que, antes de estudar, claro, que a mola propulsora do capitalismo é o lucro, mas não é. A mola propulsora do capitalismo é o trabalho, porque o trabalho é que gera a condição do trabalhador que produz aquilo que ele mesmo ganha o salário por ter produzido, para poder comprar aquilo que ele necessita.
Então, se o trabalhador não tiver com a condição mínima de consumo dentro do modo de produção capitalista, o que vai acontecer? O capitalismo vai ruir. Gente, por que o consumidor não tem essa consciência de que o poder está na mão dele? Quem manda na porra toda é o consumidor. É o cara que trabalha, que ganha salário. Não é o cara que produz e dita as relações de emprego, que dita que demite. Não! Se eu não tiver gente empregada ganhando salário dentro do modo de produção capitalista, não vai ter consumo. Se não tiver consumo, não tem lucro. Puf, acabou. Só que, o que eu percebo? É só você observar minimamente o mundo que a gente está vivendo na atualidade. É que os donos do meio de produção, os chamados burgueses, que hoje em dia se confunde muito por causa da forma como a gente interpreta a palavra burguesia, né? Mas burguês no discurso clássico, no sentido clássico, é o dono do meio de produção. E nós que estamos do outro lado somos trabalhadores. Ponto. Ponto final. Pobres. Sempre. Tá? Às vezes a gente é um pobre com poder de financiamento. Às vezes a gente é um pobre que não é assalariado. Mas a gente continua do lado de cá da força. O que eu percebo? É que os nossos burgueses, os donos do meio de produção, eles não têm muita noção. Os que têm sabem explorar perfeitamente as relações de consumo de forma equilibrada, lembrando se é possível que isso é equilibrado, e ganham lá o seu dinheiro explorando, né, a mão de obra alheia, a mais-valia, entre outras coisas. Aí tem que estudar economia para entender com profundidade. E aí, por que eu tô propondo um desabafo, né, nesse vídeo dessa semana? Porque quando a gente entrou no primeiro colapso do sistema de saúde do ano passado, quando a gente pensa no caos da saúde, a gente pensa naquele pobrezinho que vai pro postinho de saúde, aquele cara que não tem plano de saúde. Mas eu me vi numa situação, eu e minha família, onde todos nós temos planos de saúde. Mas não tinha leito pra gente ir, não tinha hospital pra acudir a gente se a gente precisasse. Bingo! Estamos de novo na mesma situação. Hoje eu recebi, porque com a sorte da vida e as missões que a gente tem que continuar cumprindo, meu pai viu a senhora morte de perto na pandemia. Ficou 18 dias internados no UTI. E nós tivemos acesso a pessoas incríveis e maravilhosas, e graças à nossa rede de relacionamento e à competência dos médicos que cuidaram dele, ele se salvou. Mas ele se salvou acima de tudo porque ainda tinha como ele ser salvo. Porque o que a gente está vivendo hoje é um caos. Por causa dessa situação que a gente viveu com meu pai em setembro do ano passado, hoje meu telefone tocou 4 vezes de gente pedindo ajuda, se a gente não podia ligar para os médicos que acudiram a gente para atender as pessoas que estão doentes com Covid, passando muito mal em casa. Porque só aqui em Cuiabá tem 2 hospitais particulares fechados do seu pronto atendimento. Ou seja, se a gente passar mal hoje, eu não posso ir para nenhuma dessas 2 opções de hospital. Aí eu fico pensando, desde o ano passado isso tem me acometido. Gente, eu pago um plano de saúde caríssimo. Aos 40 anos, o meu plano de saúde custa R$ 1.300 por mês. Se eu passar mal hoje, dificilmente eu vou ter uma vaga de UTI. Associando a um dado que eu acabei de ouvir no jornal de agora há pouco, se hoje uma pessoa passar mal na rede pública, ela vai ter que esperar 98 pessoas entrarem na UTI para poder ela entrar. Ou seja, morre. Morre. Não tem para onde correr. E aí eu tô falando morte por uma ausência, por uma não efetividade de um direito social mais do que consolidado, mais do que garantido e que não é prêmio, tá? Direito social não é prêmio, não é presente do Estado pra gente. Não. Direitos sociais são aquilo que minimamente o Estado tem que garantir para que a gente, trabalhador, não morra e não falte mão de obra para trabalhar, para produzir, e gente que recebe salário para consumir aquilo que o modo de produção capitalista produz. É só lembrar do crash da Bolsa de Nova York, em 1929, do crash de 29. Morreu tanta gente no mundo
que não tinha mais como consumir e aí gerou um excedente de produção. E o que aconteceu? O mundo quebrou, o capitalismo teve uma grande crise. Me assombra essas situações. Me assombra muito. Porque a gente está falando de um Estado que não consegue garantir o direito à saúde na iniciativa pública e de uma relação de consumo falida. Porque eu pago R$ 1.300, na somatória total da minha família, a gente deve gastar uns 6 pau de plano de saúde por mês. Aí eu me toquei que eu nunca li o que esse plano de saúde me oferece. Se ele me garante acesso à UTI, se ele me garante acesso à enfermaria, se a quantidade de UTIs que existe na minha cidade é proporcional àquelas que são ditadas pela OMS. Eu nunca parei para pensar se essa relação de consumo que eu tenho com o meu plano de saúde, ela é juridicamente equilibrada. E eu tenho um contrato com esse plano de saúde. E um contrato que ele seja desequilibrado, que eu lembre que eu estudei, a não ser que tenha mudado a teoria do direito civil, mas se não mudou, chama-se contrato leonino. E um contrato leonino não é um contrato válido. É um contrato que pode ser anulado. Dependendo do nível de discrepância, de desequilíbrio do contrato, é um contrato nulo de pleno direito. Obrigado, Célio Garcia, meu professor de Direito Civil Contratual na faculdade. Um beijo pra você. Mas eu lembro dessa lição muito, muito forte nesses tempos. E hoje eu me vejo nessa situação, no mês do consumidor, acumulando mais de 365 dias, rompendo 365 dias de pânico e desespero. E o meu plano de saúde não vai funcionar pra nada se eu ficar doente hoje. Pra nada. Outra coisa que me abateu profundamente hoje, ainda na seara do direito do consumidor e das relações econômicas, no mundo que a gente vive, moçada, alguém comprou ovo por esses dias? O ovo está pela hora da morte. R$17, R$18 uma cartela de 30 ovos, que eu pago R$9, R$10 comumente. Aí a gente tá lascado, porque a carne tá cara. A carne tá uma fortuna. Eu brinco que aqui na minha cidade a carne tá tão cara que não compensa comprar colchão duro, só compensa comprar filé. Como não dá para comprar filé toda hora, nós vamos para meios alternativos proteicos. Um deles é o ovo. Aí a gente começa a consumir o ovo. Aí o que acontece? O preço do ovo vai lá para cima. Moçada, nós vivemos isso ano passado com as máscaras e os álcools, o álcool 70, que chegou a custar muito, nem lembro agora. Eu lembro que eu fiquei tão chocada, tão horrorizada, que eu não lembro, mas que supervalorizou, o PROCON teve que entrar, a Justiça do Consumidor teve que atuar, o Ministério Público teve que atuar. A mesma coisa agora vai ser com a... Vocês não estão sentindo isso na vida de vocês, no dia a dia de vocês? E eu não estou aqui atrás da culpa. Eu não estou aqui... Esse vídeo não é para propor de quem é a responsabilidade sobre isso. É para que vocês enxerguem que essa situação, ela é muito grave. E que a proteção dela tem calço na Carta Magna. Naquele livrinho de leis e direitos e que distribuição de competências, que prevê os nossos direitos fundamentais, protegem minimamente os nossos direitos. E nós estamos com eles todos sonegados. Então, moçada, vamos lá. Vamos estudar. Vamos entender tudo isso. Para poder a gente agir melhor. Eu sempre ensino para os meus alunos. Se a carne tá cara, vamos comer peixe. Se o peixe tá caro, vamos comer porco. Se o porco tá caro, vamos comer galinha. Se a galinha tá cara, vamos comer ovo. Se o ovo tá caro, não vamos comer nada. Vegano, tá super na moda, é sustentável, protege o meio ambiente. Quem manda nessa relação é a gente. Quem tem o poder de dizer como é que ela vai acontecer é a gente. A gente só vai conseguir assumir esse protagonismo se a gente souber disso. E a gente só vai saber disso se a gente estudar. Para continuar recebendo mais lições básicas para um mundo mais justo, continue assistindo o Revolução Jurídica.
Compartilhe, sigam a gente, proponham discussões, estudem. Semana que vem eu trago outras reflexões sobre a dinâmica do dia a dia que a gente está vivendo. E eu vou tentar não perder a esperança de um mundo melhor. E por favor, fiquem em casa. Um beijo e até quarta que vem.